Olá, meus amigos, meu nome é Jimmy Davis, eu sou advogado criminalista. Estamos aqui mais uma vez para tratarmos de assuntos relacionados ao direito penal, ao processo penal e à advocacia criminal. Eu queria comentar agora uma decisão recentíssima, me parece que ela saiu ontem, do ministro Edson Fachin, componente da segunda turma do STF, onde no habeas corpus de número 217-275 de São Paulo, ficou reconhecida a retroatividade do artigo 28A do CPP, que institui, que cria, que prevê o acordo de não persecução penal. Bem, o caso era o seguinte: determinada pessoa estava sendo processada por um crime de homicídio culposo e no curso do processo o pacote anticrime entrou em vigor. Mas a defesa atenta pediu então que a regra fosse aplicada àquele caso. Não havia trânsito em julgado ainda. E tanto o juiz de base como os tribunais de segundo grau e o STJ acabaram negando esse direito de ver aplicada a regra mais benéfica para o réu. O argumento utilizado pelos tribunais para a negativa não é um argumento propriamente técnico, mas mais de política criminal, utilitarista. Como? Nós não podemos aplicar porque se trata de um caso em que, a nosso sentir, primeiramente, não caberia, a norma não deveria retroagir, e não retroage porque o acordo de não persecução penal não teria uma natureza eminentemente penal. Ou ele tem uma natureza somente processual ou híbrida. Mas tendo híbrida, não entendemos que deva, por isso mesmo, retroagir. O ministro Edson Fachin reconheceu a natureza híbrida, mas exatamente por isso ele determinou a retroatividade do artigo 28A. Porque não faz sentido considerarmos que existe natureza penal naquela norma e o efeito dela não podemos retroagir aos casos anteriores quando se trata de uma norma mais benéfica, um efeito mais benéfico para o réu. Então, basicamente, o ministro Edson Fachin disse o seguinte: olha, tem natureza híbrida, processual e penal, e é completamente ininteligível nós reconhecermos que a finalidade da norma era desencarcerar, não processar, evitar os efeitos deletérios de uma sentença condenatória penal, quando algo poderia ser resolvido de uma outra forma, e mesmo assim não aplicarmos a retroatividade, não aplicarmos esta lei, esta norma aos casos anteriores. Mas há um detalhe que me chama a atenção na decisão. Eu tenho ela aberta aqui, e é o seguinte: o ministro, ele reconhece a retroatividade do artigo 28A do CPP, mas ele diz o seguinte: concedo a ordem de ofício a fim de oportunizar ao Ministério Público, em primeira instância, a propositura do acordo de não persecução penal, caso preenchidos os requisitos. Eu esqueci de falar um detalhe. Esse caso, quando o ministro Edson Fachin decidiu, já havia transitado em julgado. Muito embora a defesa venha pedindo desde o início, quando não havia sido transitado em julgado, a aplicação retroativa do pacote anticrime. Pois bem, então aqui ele determina o retorno dos autos no MP estadual de primeira instância para que ele oportunize a ANPP caso preenchidos os requisitos. E aí vem a pergunta: se preenchidos os requisitos neste caso, o MP deveria oportunizar a ANPP? Ele é obrigado?
Em outras palavras, essa decisão aqui obriga o Ministério Público, se preenchidos os requisitos, a oferecer o acordo de não persecução penal. Entramos numa questão polêmica, porque eu tenho aqui uma outra decisão da primeira turma do STF, onde se decidiu que a proposta de acordo de não persecução penal não é direito subjetivo do réu. Em outras palavras, mesmo preenchidos os requisitos para determinado caso, o MP não é obrigado a ofertar. Mas, se ele não faz preenchidos os requisitos, ele deve fundamentar de maneira concreta e devida a sua decisão de não ofertar, de não oferecimento. Neste caso, certamente, se o MP, mesmo não conhecido, mesmo preenchidos os requisitos, decidir por não ofertar o acordo de não persecução penal, ele terá que fazê-lo com base numa decisão devidamente fundamentada. E aí entrará, talvez, em conflito com a decisão da segunda turma, porque o ministro Edson Fachin não excepcionaliza, fazendo menção à decisão da primeira turma, o presente caso. Ele não diz, por exemplo, que, olha, atendendo-se à jurisprudência da primeira turma ou aquilo que a segunda turma também já decidira em caso de preenchimento de requisito da NPP ser obrigatória a NPP, o oferecimento da NPP pelo Ministério Público Estadual. Então, primeiro ponto, muitas pessoas estão achando que ficou determinada a retroatividade, ok, retroagiu e por isso mesmo o MP deve oferecer. Não, não é assim. Ele pode, inclusive, oferecer essa resistência utilizando-se desse precedente da primeira turma do STF, no HC 191, 124. Mas, se o fizer, deverá fundamentar concretamente a sua decisão, a sua opinião de não oferecimento. Tá ok? Então, eu só queria fazer esse alerta a respeito desse detalhe para que, e foi o que me pareceu, a replicação dessa matéria não fazia essa distinção em relação a essas observações que eu acabo de trazer a vocês, ok? Então, um grande abraço, bom trabalho, bons estudos, não se esqueça de nos seguir e daremos continuidade à nossa análise e os estudos sobre a teoria do delito, tá bom? Grande abraço, bom trabalho, bons estudos.